E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Harrison. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre predicativo do objeto e adjunto adnominal. Uma dúvida enviada pelo Paulo Nogueira. Paulo, um abração. E assim como o Paulo, gente, coloquem aí nos comentários assuntos que vocês querem ver nos próximos vídeos. Eu sempre digo para vocês que os melhores vídeos são os que eu gravo, o que vocês pedem, beleza? E esse assunto, gente, predicativo do objeto e adjunto adnominal, é bem complexo, gera muita dúvida, gera muita discussão em relação à diferença entre esses dois termos. Na frase, se a gente analisar, fica bem difícil diferenciar os dois, mas tem um macete que eu vou passar para vocês aqui que fica fácil de identificar que termo é na oração. Por que que gera essa dúvida? Porque tanto o predicativo do objeto quanto o adjunto adnominal, o normal é eles serem adjetivos. E aí eu olho o adjetivo na frase e agora? É predicativo ou é adjunto adnominal? Primeiro detalhe que nós temos que saber. Predicativo do objeto, gente, o predicativo, ele é um termo separado. Fica fora do objeto direto. Então esse aí é o primeiro detalhe. O predicativo do objeto ele é um termo separado, ele não estará dentro do objeto direto. Já o adjunto adnominal fica dentro do objeto direto, acompanhando o núcleo. Essa é a função do adjunto adnominal na oração, ele acompanha o núcleo de outros termos. Então essa é a diferença básica, que claro não vai ser tão importante para nós identificarmos na oração, mas já é bom pensar nisso. O predicativo do objeto fica fora do objeto direto. O adjunto adnominal fica dentro do objeto direto, acompanhando o núcleo desse objeto. Beleza? E aí na prática, na oração, como é que a gente faz para diferenciar um do outro? Olhem só a análise aqui nas orações, gente. Os candidatos consideraram o quê? O concurso tranquilo. Nós temos aqui o tranquilo, que é um adjetivo. Na segunda, o juiz declarou. Declarou quem? O réu inocente, mais um adjetivo. Na terceira frase, a paixão torna quem? O homem cego. Cego adjetivo. Na quarta, os cientistas resolveram um cálculo complicado. Resolveram o quê? Um cálculo complicado. Estudei um conteúdo difícil. Estudei o quê? Um conteúdo difícil. E a última equipe perdeu uma partida fácil, perdeu o quê? Uma partida fácil. Então eu sublinhei aí em todas as frases um adjetivo. E agora, esses adjetivos são predicativos do objeto, separados, ou eles são adjuntos adnominais, estão dentro do objeto acompanhando o núcleo? Prestem atenção no macete, gente. Os objetos diretos e o indireto também podem ser substituídos por pronomes oblíquos. O objeto indireto normalmente é substituído pelo lhe, e os objetos diretos normalmente são substituídos por o, a, no, na, lo ou lá. Aí tem vários vídeos no canal explicando como fazer essa substituição. Então aqui, os candidatos consideraram o concurso tranquilo. Então aqui, os candidatos consideraram no tranquilo. Beleza, reescrevi a frase substituindo o objeto direto pelo pronome. É aí que nós vamos identificar se é predicativo ou o adjunto adnominal. A segunda frase, o juiz declarou o réu inocente. Declarou o inocente. Beleza. Na terceira, a paixão torna o homem cego. Torna-o cego. Os cientistas resolveram um cálculo complicado. Resolveram no. Estudei um conteúdo difícil. Estudei o. A equipe perdeu uma partida fácil.
Perdeu. Ah, preste atenção. Então aqui um macetezinho que é infalível, gente. Se o predicativo do objeto fica fora do objeto, quando eu troco pelo pronome oblíquo, ele não vai ficar dentro do pronome, vai ficar separado. Como o adjunto adnominal fica dentro do objeto direto, quando eu trocar o objeto pelo pronome oblíquo, ele vai ficar dentro do pronome oblíquo. Como assim? Preste atenção, vocês vão ver que não é tão complicado. Parece complicado, mas não é tanto. Consideraram-no tranquilo. O tranquilo ficou fora do pronome. E o pronome é que está exercendo a função de objeto direto. Se ele ficou fora, significa que o concurso é o objeto direto e tranquilo é predicativo desse objeto. A mesma coisa aqui, declarou o inocente, objeto direto. O inocente ficou de fora, portanto, o réu é o objeto direto, o inocente predicativo do objeto. Entenderam, gente? A paixão torna-o cego. O objeto direto, o cego ficou de fora, então é um predicativo do objeto. O homem, objeto direto. Fechado até aí? Qualquer dúvida, qualquer coisa, coloque nos comentários que a gente conversa. Olhem a diferença. Preste atenção aqui, ó, para ver como não é tão complicado, é simples, vocês vão acertar essa questão no concurso. Os cientistas resolveram um cálculo complicado. Resolveram no, ou seja, um cálculo complicado ficou representado pelo no, ou seja, o complicado está dentro do objeto direto, está apenas acompanhando o núcleo cálculo. Então, nesse caso, complicado é adjunto adnominal. Perceberam? Aí, como é que eu tenho certeza disso? Se eu disser resolveram no complicado, não tem sentido, né? Olha só, resolveram no complicado. Resolveram no complicado fica sem sentido. Não dá para usar o complicado aqui, porque o complicado está dentro do objeto direto, nesse caso representado pelo pronome no. Viram só como não é tão complicado? Na próxima. Estudei um conteúdo difícil. Estudei-o difícil? Não teria sentido, porque o difícil está dentro do pronome oblíquo. Então, conteúdo difícil, tudo isso aqui é um objeto direto, difícil, um adjunto adnominal. O mesmo caso na última frase. A equipe perdeu uma partida fácil. Perdeu-a. Perdeu-a fácil? Não tem sentido. Então eu tiro fácil, porque o fácil está dentro do pronome a. Ou seja, uma partida fácil é um objeto direto. Fácil dentro desse objeto, portanto, adjunto adnominal. Perceberam, gente? Como fazer esse macete aí? Como identificar a diferença entre o predicativo do objeto e o adjunto adnominal? O predicativo do objeto fica separado do objeto, já o adjunto adnominal fica dentro do objeto. E com esse macetezinho de substituir o objeto pelo pronome, nós conseguimos identificar se vai ficar dentro ou fora do pronome, entendido? Fechado, gente? Vamos matar esse tipo de questão na prova. Valeu, Paulo, façam como o Paulo aí, mandem assuntos para os próximos vídeos, gente. Quais as dúvidas vocês têm? Adoro gravar o que vocês pedem, beleza? Sem mistério. E antes de sair, não está inscrito no canal ainda? Brincadeira, né? Vai perder a questão do concurso, vai errar a questão de português, vai gabaritar o português, gente. Te inscreve e não perde nada de português para concursos, beleza? Fechado? Valeu, um abraço a todos, até o próximo vídeo.